Olá pessoal, eu sou a Mari, eu sou psicanalista espiritualista e humanoterapeuta parceira do Espaço Humanidade. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre um assunto que todos nós sentimos, mas sempre evitamos. É sobre a nossa exposição, a nossa vergonha e a nossa vulnerabilidade. Eu gostaria de conectar alguns pontos sobre esses temas relacionando a ciência e espiritualidade. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para que possam acompanhar os conteúdos. E se gostar, deixe uma curtida e um comentário para que possamos trocar experiências. E se lembrar de alguém no qual esse conteúdo faça sentido, compartilhe com essa pessoa. E eu espero que esse conteúdo gere, de alguma maneira, valor em sua vida. Bom, sobre essa exposição, eu queria que cada um se imaginasse numa situação de exposição, da sua exposição, num lugar onde você não se sente confortável. Por exemplo, imagine que você foi convidado para participar de um evento em que você será o apresentador, você será o foco das atenções. Só que nessa plateia estarão as pessoas que você mais admira, como por exemplo o seu professor, o seu mestre, um colega de trabalho que conhece muito do assunto que você irá explanar. Você já passou por uma experiência parecida como essa? Como você se sentiu assumindo essa exposição? Ficou tenso, preocupado, com a sensação de que seria avaliado por essas pessoas? Teve medo de que essas pessoas deixariam de te admirar ou gostar de você? Começou a apresentação com uma voz trêmula? Você fica com vergonha quando precisa se expor? Fica achando que não é bom o suficiente ou que não sabe o suficiente? Temos muito medo de sermos julgados pelas pessoas e de não correspondermos às expectativas dos outros. Não fomos criados nem educados para expressar a nossa vulnerabilidade. Muito pelo contrário. Vivemos numa sociedade e trazemos uma ancestralidade que valoriza mais o comportamento que o sentimento e nos faz acreditar que estamos sempre errados no nosso jeito de ser. Em nossa infância, ouvimos frases como: homem não chora, fecha as pernas, menina, você está usando saia. São tantas críticas e exigências que ouvimos em nossa existência, muitas vezes desprovidas de uma explicação plausível para que formássemos um entendimento, que nós mesmos vamos julgando o nosso jeito de ser e perdendo cada vez mais a nossa autenticidade ao longo da vida, porque queremos ser reconhecidos pelo meio em que vivemos e não queremos ficar sozinhos, queremos pertencer. Muitos de nós não se conhecem e não têm consciência dos seus próprios sentimentos. Por isso eu falo tanto da importância de iniciar um processo de autoconhecimento. Todos nós temos fragilidades, fraquezas e incertezas, e todos nós cometemos erros, mas no fundo queremos esconder isso. Queremos mostrar que estamos certos, que somos perfeitos. E não queremos que as pessoas saibam das nossas fragilidades. Por isso acreditamos que não devemos expor nossas fragilidades para fora. Mas a pesquisadora americana Brené Brown traz uma revelação com embasamentos científicos que contesta essa nossa crença. Ela nos mostra a importância de sermos autênticos, com todas as nossas fragilidades, fraquezas e incertezas. Quando ela começou as suas pesquisas, ela queria entender por que as pessoas tinham dificuldades em estabelecer conexões. Porque conexão é o que nos dá propósito, é o que traz significado para as nossas vidas. Sentir-se conectado com a família, com o trabalho, com um grupo de amigos, numa relação, conectado a você. E numa visão espiritual, sabemos que tudo está conectado. Não estamos separados, somos todos um. Porém, estamos encarnados numa dimensão física.
E nem sempre nos sentimos assim, conectados. Estamos em busca dessa conexão. E essa pesquisadora descobriu que havia algo que desfazia as conexões. E esse algo era vergonha. A vergonha desfazia as conexões. Se olhássemos para o nosso inconsciente, é como se encontrássemos uma programação mais ou menos assim. Existe algo sobre mim que, se as pessoas souberem, fará com que eu não mereça conexão. Essa é a programação inconsciente da vergonha dentro de nós. E aí eu tenho vergonha de mostrar as minhas falhas, os meus erros, as minhas fragilidades. E às vezes eu sinto vergonha de quem eu sou. Todos nós temos a frequência da vergonha em nosso sistema. Então somos capazes de reconhecer a vergonha quando alguém fala sobre ela, quando alguém vibra essa vergonha. E todos nós vibramos essa vergonha em maior ou menor intensidade, num determinado contexto. Então, o que essa pesquisadora descobriu é que todos nós sentimos vergonha, mas ninguém quer olhar para ela ou falar sobre ela, quer manter escondido. E quanto menos você fala, mais você sente. Aprofundando as suas pesquisas, a Brené percebeu que o que sustentava essa vergonha, ou esse medo de não ser boa o suficiente, era uma vulnerabilidade muito dolorosa. Estar vulnerável, se sentir vulnerável, era muito doloroso. Quando estamos vulneráveis, é quando tiramos a nossa armadura, baixamos as nossas armas, retiramos as estratégias de defesa, estamos expostos e podemos ser feridos. A maioria de nós detesta se sentir vulnerável. E por que detestamos? Por causa das emoções que saltam. Sentimos medo, vergonha, insegurança, inferioridade, rejeição. E não é agradável sentir essas emoções. E justamente por não ser agradável, a nossa tendência é tentar evitar. Por isso, a maioria de nós acredita que o melhor seria diminuir a nossa vulnerabilidade, ficar menos exposto. E a Brené Brown também acreditava nisso no início das suas pesquisas. E ela achava que se achasse uma maneira para diminuir essa vulnerabilidade, diminuir essa nossa exposição e reverter a vergonha, isso ajudaria as pessoas a fortalecer as suas conexões. Só que ela foi surpreendida pela própria pesquisa, porque ela descobriu exatamente o contrário. Que para estabelecer conexões verdadeiras nos seus relacionamentos, era preciso aumentar nossa vulnerabilidade. Então, durante as suas pesquisas, centenas e centenas de entrevistas, ela separou dois grupos de pessoas. Um grupo que tinha uma sensação de pertencimento e amor muito fortes. E um grupo onde as pessoas lutavam para ter esse sentimento de amor e pertencimento. Elas estavam sempre duvidando de si mesmas e imaginando se eram boas o suficiente. E ela encontrou uma única variável que separavam as pessoas que tinham um sentimento de amor e pertencimento muito forte das pessoas que lutavam para alcançar isso. Sabe qual era essa variável que separava esses dois grupos? Merecimento. As pessoas que tinham um forte sentimento de amor e pertencimento acreditavam que elas mereciam amor e pertencimento, mas não acreditavam com o racional. Era que elas se sentiam merecedoras, elas reconheciam seu próprio valor, se sentiam merecedoras, vibravam isso. A maioria de nós não se sente merecedor. Pode até acreditar com o racional que seja merecedor, mas não é isso que está vibrando, entende? Não vibra merecimento. Nós não nos sentimos merecedores em algum aspecto, em algum contexto, em algum ponto. Por exemplo, imagina
que você se casou com uma pessoa de família muito rica e sua condição financeira era baixa. Você pode não se sentir merecedor em pertencer à família do seu cônjuge, porque trata-se do que você acredita. Você não tem dinheiro como eles e por isso não sente que está à altura, percebe? É tudo uma questão do que você acredita, do que você sente. Você não se sente merecedor. Tudo que acontece fora é materialização do que estamos vibrando dentro. Se você não se sente merecedor, você não vai atrair esse merecimento. Muita gente acredita apenas com a mente de que é merecedor, mas se engana porque não está vibrando o merecimento. Mari, como eu vou saber que estou me enganando? Olhando para sua vergonha. A vergonha é um sinal que pode te ajudar a perceber que está se enganando. Se naquele contexto você vibra vergonha, não se sente merecedor. A vergonha é um sinal da manifestação do seu inconsciente, demonstrando que você não se sente merecedor em algum aspecto. Energeticamente, isso bloqueia todo o seu potencial, bloqueia quem você é. Recentemente, eu entendi isso numa sessão de psicanálise e espiritualidade. Quando eu era criança e saía do jardim de infância, meu pai me colocou num colégio particular. Era o melhor colégio da cidade. Ali estudavam os filhos das pessoas mais ricas da cidade. Mas a minha família não era rica. Não me faltava nada, mas era tudo regrado. Meu pai dizia que o básico não faltava, mas não tínhamos condições de ter o supérfluo. Eu estudei 6 anos nesse colégio, da primeira série até o inicinho da 7ª. E numa sessão de psicanálise e espiritualidade, eu tratei a vergonha que eu sentia de mim nesse período da minha infância. Eu não me identificava naquele meio que eu estudava. Aquelas crianças tinham tudo o que queriam, brinquedos, viagens, lanches deliciosos, roupas bonitas. Eu sentia vergonha de expor quem eu era. Eu achava que se elas descobrissem o que eu não tinha, o que elas tinham, elas iriam me excluir. No término da aula, as crianças iriam embora, elas iam embora em carros bonitos, confortáveis. E eu tinha vergonha de ir embora numa moto velhinha que meu pai usava para vir me buscar. E o que acontecia comigo nessa época? Essa vergonha me bloqueou. Eu tinha dificuldades para tirar boas notas na escola. Eu sempre passava na média, bem apertado. Mas no início da 7ª série, devido às questões financeiras da minha família, meu pai me transferiu para uma escola pública. E essa mudança transformou a minha vida para melhor. Eu me sentia igual às outras crianças no sentido de pertencimento. Eu me sentia pertencedora àquele grupo, àquele colégio. Eu me identificava naquele meio. O lanche era gratuito e todo mundo comia a mesma coisa. Eu não tinha vergonha de ser quem eu era naquela escola. As crianças tinham uma classe social mais parecida com a minha. Eu me sentia à vontade. E isso fez com que eu desbloqueasse todo o meu potencial de aprendizagem. Porque eu tirei uma couraça energética que eu mesmo havia criado. Se eu pegar o meu histórico escolar, as minhas notas a partir da 7ª série sempre foram excelentes. E isso não está relacionado à escola particular ser mais puxada que a escola pública. Não, porque isso continuou até a faculdade. Isso está relacionado à minha sensação de pertencimento, a me sentir à vontade, a poder ser quem eu era. A vergonha que eu sentia na escola particular por me achar diferente daquele grupo bloqueava o meu melhor, o meu potencial. E eu não conseguia ser eu mesma. Eu não conseguia tirar boas notas. E eu não sentia que merecia. Porque dentro de mim eu não tinha o que aquelas crianças tinham. Eu me sentia desigual, entende?
Mas quando eu fui transferida para uma escola pública, eu estava num lugar onde eu me sentia à vontade, eu me sentia merecedora, eu me identificava com o meio, com as pessoas, eu pude ser eu e mostrar todo o meu potencial. E eu sempre fui destaque por onde eu passei desde então. Por isso eu digo que a vergonha bloqueia quem você é. E sabe o que essa pesquisadora fez? Ela aprofundou as suas pesquisas nessas pessoas que se sentiam merecedoras de amor e pertencimento, para entender o que elas tinham em comum. Ela queria encontrar um padrão, já que essas pessoas estabeleciam conexões verdadeiras. E ela descobriu 3 coisas que essas pessoas tinham em comum. Primeiro, elas tinham um senso de coragem. Não no sentido de bravura, e sim no sentido original da palavra. Porque coragem vem do latim cor, que significa coração. E a definição original de coragem era contar sua história, quem você é, de todo o seu coração. Então essas pessoas tinham coragem de ser imperfeitas. Um segundo ponto, elas tinham compaixão de serem gentis consigo mesmas primeiro e então com os outros. Não podemos praticar compaixão por outras pessoas se não conseguimos nos tratar com gentileza. E como é que você se trata? E nós já falamos disso aqui no canal. Cada um só pode dar aquilo que tem, é frequência vibratória. Você se conecta com aquilo que você emana. Se você não tem amor por você, não consegue dar amor para as pessoas. Você pode até achar que está dando amor, mas não é. Tudo começa dentro de nós. E é exatamente isso que essa pesquisadora está falando. Eu não consigo praticar compaixão por outras pessoas se eu não consigo me tratar com gentileza primeiro. Um terceiro ponto. Elas tinham conexão. E sabe como elas alcançavam isso? Elas conseguiam ter conexão com as pessoas porque elas tinham conexão com elas primeiro. Elas se sentiam à vontade para serem autênticas. Elas estavam dispostas a abandonar quem pensavam que deveriam ser para ser quem elas realmente eram. O que nós estamos falando aqui é de autoconhecimento. É você se conhecer de verdade, sem julgamento e simplesmente ser você. E o que essa pesquisadora fala é que você precisa ser autêntico para estabelecer conexões verdadeiras. Você precisa ser você. É isso que ela descobriu. Lembra da minha história de infância do colégio? O meio me influenciava e eu não acreditava que eu era merecedora. A partir do momento que eu me encontrava no meio, que eu me sentia à vontade para ser eu desfiz a couraça energética e todo o meu potencial veio para fora. Traz isso para o energético espiritual, é vibração. Se você tenta sustentar algo que você não é, isso é ilusão, não é real. Não tem como estabelecer uma conexão verdadeira. Essa conexão não se sustenta porque não é real, entende? É só uma ilusão. Então, o que a Brené Brown constatou foi que essas pessoas que se sentiam merecedoras de amor e pertencimento, todas elas conseguiam expressar sua vulnerabilidade. Elas entendiam que a vulnerabilidade era algo necessário. Quando eu tenho medo de ser vulnerável, eu estou numa ilusão, na ilusão de que não mereço. A ilusão que eu criei do que era certo. E se eu não era desse jeito, que eu acreditava que era o certo, eu era o errado. E se eu sou o errado, eu não mereço. Era a minha sensação na escola particular. Mas quando eu desperto aqui e percebo que essa vulnerabilidade é onde está a minha força, eu não tenho mais medo de lidar com ela, de me colocar como vulnerável. Eu diminuo a minha prepotência, o meu orgulho e volto para o meu estado de conexão comigo mesmo. Eu consigo ser autêntica e verdadeira.
mesmo sabendo que as pessoas podem não gostar. E essa pesquisadora conseguiu comprovar que esse grupo de pessoas que se sentiam merecedoras de pertencimento e amor, elas acolhiam a vulnerabilidade ao invés de escondê-la. Elas acolhiam, elas acreditavam de alguma maneira que aquilo que as tornavam vulneráveis também as tornavam admiráveis e verdadeiras. E isso fazia com que elas viam beleza nisso. Para elas não era um confortável ser vulnerável, mas também não era um sofrimento. Elas estavam dispostas a dizer eu te amo primeiro. Estavam dispostas a investir num relacionamento que poderia ou não funcionar. Elas tinham disposição para fazer algo quando não havia garantias. E por que é tão difícil para nós, para muitos de nós, fazer algo quando não há garantias? Porque estamos o tempo todo tentando controlar e prever o que vai acontecer. Temos uma parte do nosso cérebro que tem a função de prever o futuro, o nosso lobo frontal. Ele foi criado para antecipar algo que irá acontecer. Por exemplo, quando jogamos frescobol na praia, o nosso cérebro prevê onde a bola estará a partir do momento em que ela é rebatida. Então ele calcula a velocidade e direciona as nossas mãos exatamente naquela direção. Ele tem essa função de fazer previsões. Porém, nós estamos tentando aplicar essas previsões e esse controle em situações em que não conseguimos atuar, em situações onde está fora do nosso alcance. E é essa parte que precisamos ajustar internamente. Controlar e prever não é ruim, é muito bom e precisamos disso. Só que estamos desenvolvendo o aprendizado em onde aplicar isso. Se eu tentar aplicar em situações para o qual não foi projetado, não vai funcionar. E eu vou aprender isso entrando em dor. Por exemplo, se você decidir que a partir de hoje vai controlar as suas emoções, qual emoção vai surgir em determinada situação, você vai entrar em conflito. Porque não é possível controlar o que você vai sentir em determinada situação. Não é possível prever. É possível sim controlar as nossas atitudes, as nossas ações a partir do que estamos sentindo. Mas até para isso, depende do seu autoconhecimento e da sua maturidade espiritual. O fato é que se você ficar brigando com isso, você vai entrar em sofrimento, porque está tentando aplicar o controle onde não cabe. Perceba, você pode planejar, avaliar todas as possibilidades, mas você não controla os imprevistos que acontecem durante o percurso. E se aborrece quando as coisas não saem do jeito que você gostaria, porque está tentando controlar coisas que não estão ao seu alcance. E mesmo sabendo disso, continua insistindo em executar conforme planejado. Você está numa ilusão e fica alimentando essa ilusão. Enquanto você não trabalhar essa aceitação, vai continuar se frustrando. O que a pesquisadora Brené Brown nos traz a partir das suas pesquisas é que, para que consigamos estabelecer uma conexão verdadeira com as pessoas, precisamos viver com vulnerabilidade e soltar o controle. Mas isso não é fácil, porque fomos educados e ensinados a ter tudo sob o nosso controle. Por isso precisamos ressignificar a vulnerabilidade dentro de nós e perceber a importância dela em nossas vidas. É preciso expressar essa vulnerabilidade e não esconder. A vulnerabilidade é o centro da vergonha, do medo, da nossa luta por merecimento, mas também é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento e do amor. Quando as pessoas percebem que a vulnerabilidade e a sensibilidade são importantes, começam a trilhar um caminho de rendição e se entregam a ela. É um caminho de encontro com você mesmo,
Você se desprende daquilo que acha que deveria ser e passa a ser o que você é. Você passa a ser espontâneo, alegre, amoroso, íntegro e sente uma plenitude indescritível. Você se sente livre para escolher o que quer fazer. E é aí que você sente o seu propósito de vida. Você está conectado com você mesmo e é capaz de se conectar com as pessoas. Não vai se conectar com todas, mas com aquelas que a sua vibração irá atrair. Nem Jesus se conectou com todos. Os hipócritas, os mentirosos e os gananciosos não sintonizaram com a sua mensagem de amor. E por que não nos conectamos? Devido aos bloqueios que nós mesmos criamos. A Brené identificou que a maioria de nós bloqueia a vulnerabilidade. É como se criássemos couraças energéticas que nos impedem de entrar em contato conosco e nos sentir. O que ela mostrou com as suas pesquisas é que não é possível bloquear a vulnerabilidade sem bloquear os outros sentimentos. Você não consegue bloquear seletivamente, entende? Então, quando você bloqueia a vulnerabilidade, você bloqueia tudo. Os sentimentos bons e os ruins. Inclusive a alegria e a felicidade, a gratidão. E aí, com esse bloqueio, nos sentimos sem valor e ficamos à procura de propósito e de sentido, porque estamos desconectados. Entende o que acontece? Você não consegue bloquear seletivamente as emoções. Não tem como você dizer, aqui está a parte ruim, negativa, aqui está a vulnerabilidade, a dor, a vergonha, o medo, a decepção, e eu não quero sentir isso. E muitas pessoas, quando entram em contato com essa parte negativa, vai tomar algumas bebidas, usar drogas, comer doces, fazer compras, viver num piloto automático, está sempre em busca de prazer. E entra num círculo vicioso. Mas isso não resolve o problema. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções desagradáveis. O fato de serem desagradáveis não significa que sejam ruins, negativas. Elas são sintoma de alguma coisa. São sintomas de uma causa. Precisamos sair do julgamento moral de que essas emoções são ruins e negativas. E que devemos tentar evitá-las. De acordo com a lei hermética da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. E os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. E os pares de opostos podem ser reconciliados. O que essa lei quer dizer? Que os opostos são dois extremos de uma mesma coisa. Por isso ele fala que são idênticos em natureza e que a diferença entre eles está na variação de graus. Por exemplo, calor e frio são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. O termômetro marca diversos graus de temperatura. O polo mais baixo chamamos de frio e o mais elevado de calor. E entre esses dois polos existem muitos graus de frio e calor. Não há um lugar no termômetro onde começa o calor e termina o frio. Tudo é uma questão de vibração. Vibrações mais elevadas ou menos elevadas. E nessa lei é explicado que os opostos podem ser reconciliados, ou seja, estabelecer a paz, a harmonia, o equilíbrio. Então, é possível transmutar coisas de uma mesma classe, de uma mesma natureza. Tudo não é vibração? Se eu conseguir elevar as vibrações, eu estou indo para um polo. Se eu diminuir, eu estou indo para o outro. O calor pode ser transmutado em frio simplesmente pela diminuição das vibrações da temperatura. Assim como o medo pode ser transformado em coragem e vice-versa. O amor se transforma em ódio, a escuridão se transforma em luz e vice-versa. São pares de opostos. E sabe por que eu estou te contando sobre essa lei?
para você perceber que não é possível eliminar ou excluir os sentimentos que você considera negativos. Negativo é o polo oposto do positivo. Tudo tem dois polos. É como se o positivo fosse o grau mais elevado e o negativo o mais baixo. Quando você sente que está no negativo, é como se as vibrações estivessem num grau mais baixo e no positivo mais elevado. Então o que devemos buscar não é eliminar as vibrações negativas ou as emoções negativas. Isso não é possível. Devemos buscar uma maneira para transmutá-las, mudar o grau da vibração. Isso fará com que você mude a polaridade. Eu passei por uma experiência em que eu pude comprovar na prática que ao manifestar a minha insegurança, eu me senti segura. É algo que parece inimaginável para o racional, para o nosso ego. E devido a essa nossa ilusão, o nosso racional bloqueia a manifestação da nossa insegurança. Então, para manifestar a insegurança, o meu racional precisou sair de cena, porque é lá que está o nosso julgamento. Não são as pessoas de fora que estão me julgando, sou eu mesma. Eu que me bloqueio com meu próprio julgamento, é a minha ilusão. E é aí que está a dificuldade em manifestar a nossa polaridade negativa, no nosso julgamento. Mas o equilíbrio está em viver os dois polos. Imagina uma balança. Aceitar viver os dois polos, vibrar nos dois polos, transitar neles. Eu nunca vou conseguir ficar parada no meio, porque nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Esse é o princípio da vibração, a terceira lei hermética. Se eu ficar só aqui, vai ter desequilíbrio, e só aqui também. Por isso que eu tenho que transitar nas polaridades. Isso que traz equilíbrio. Ora, eu vou vibrar mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. E aceitar que isso acontece nos aproxima do nosso equilíbrio. Porque você vai parar de brigar com você mesmo. E nesse instante você solta o controle. Você para de tentar sustentar algo que você não é. E passa a ser você, com todas as suas imperfeições. É a nossa trajetória evolutiva. É você ser exatamente do jeitinho que você é. E ir se aceitando assim. Aos poucos vamos expandindo a nossa consciência. É essa expansão que proporciona o seu processo de mudança, de dentro para fora. Você começa a enxergar a vida por outro ângulo. Começa a entender que não tem certo nem errado. Tem aquilo que você dá conta e está tudo bem. Estamos sempre mudando para melhor, pois como eu disse, nada está parado. Você está na sua melhor versão hoje, se comparado a você mesmo e a todo o seu passado e a todas as suas existências, suas outras vidas. Nós vamos progredir e melhorar como seres humanos? Sempre. Todos nós estamos progredindo e melhorando a nossa espécie, mas o processo é de dentro para fora e ele começa com a aceitação de quem você é. Todos nós temos problemas e dificuldades em algum aspecto, naquele aspecto que precisamos trabalhar nessa encarnação. E esconder essas dificuldades é colocá-las num lugar escuro e você não enxerga no escuro. Nós temos medo do escuro porque nos sentimos vulneráveis. Por isso precisamos pegar uma lanterninha e iluminar esse lugar escuro. É preciso olhar para a nossa vulnerabilidade. Só assim o seu medo irá embora, porque não vai haver mais escuridão. Como lidar com a sua vulnerabilidade? Olhando para ela, exibindo-a para qualquer um? Não. Primeiramente para aqueles que você confia. E aos poucos você vai ampliando essa exposição e sendo quem você é verdadeiramente em todos os lugares. A sua maior dor vai se transformar na sua maior força. É uma questão de mudar a polaridade da sua vibração. Mas lembre-se, a mudança
não vem através da negação, ela vem através do reconhecimento, do acolhimento, da compaixão e da aceitação. Eu espero de coração que esse conteúdo gere, de alguma maneira, valor em sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar uma curtida e um comentário dizendo o que achou do conteúdo de hoje. Um beijinho e até a próxima!